O sol ainda não havia alcançado o topo do céu quando Roberto Santiago entrou na elegante concessionária da zona norte da Cidade do México. Trajava uma camisa de linho simples e calça social já gasta pelo tempo. Na recepção, duas funcionárias trocaram olhares e sorrisos irônicos. Uma delas, Susana, murmurou: "Mais um curioso. Certeza que só veio ver os preços." Roberto caminhou entre os modelos de luxo com um olhar atento, parando diante de um SUV preto recém-lançado. Ao se aproximar para tocar a maçaneta, um vendedor chamado Carlos praticamente saltou à sua frente. "Senhor, por favor, esse modelo não é para exposição. Recomendamos olhar os veículos do outro lado, mais populares." O tom era condescendente, quase ríspido. Um cliente branco de terno que chegara depois foi prontamente atendido com champanhe. Roberto, em silêncio, apenas sorriu e pediu para ver o gerente. Esse pedido, no entanto, fez os olhares se endurecerem. Por quê? A concessionária Auto Imperium era conhecida por seu luxo e clientela de elite. Localizada em uma zona nobre da capital mexicana, suas vitrines reluziam como joias sob o sol do meio-dia. Carlos, o vendedor principal, tinha o costume de julgar clientes pela aparência, e não era o único. Susana, recepcionista há 6 anos, sabia que ali a imagem falava mais alto que palavras. Mas Roberto não era um homem comum. Nascido em Oaxaca, enfrentara o preconceito desde jovem. Formado no MIT, voltara ao México anos antes para construir um império no setor automobilístico. Um detalhe que ninguém ali imaginava. Ao insistir em falar com o gerente, Roberto foi conduzido com má vontade até uma sala envidraçada nos fundos. Lá, o gerente Ramiro, um homem com ar entediado e postura arrogante, mal levantou os olhos. "O senhor quer financiar um veículo?" perguntou seco, sem sequer oferecer um assento. Roberto respondeu com calma: "Quero apenas entender como vocês tratam seus clientes." Ramiro riu. "Olha, seja direto. O que exatamente o senhor pretende comprar?" Quando Roberto puxou do bolso uma pasta com o selo da Holding Santiago Motors, Ramiro ficou pálido, e antes que pudesse perguntar algo, o celular dele vibrou. Era uma chamada do diretor regional, avisando que o novo CEO faria uma visita surpresa à unidade naquela manhã. Roberto cruzou os braços e olhou nos olhos do gerente. "Eu espero que a recepção oficial esteja à altura da empresa que represento." Enquanto Roberto esperava na sala, Susana e Carlos cochichavam na recepção, rindo do cliente inconveniente. Eles não sabiam que toda a movimentação na matriz da empresa, nos últimos meses, girava em torno da chegada de um novo CEO, um executivo misterioso que exigia sigilo até o dia da visita oficial. Paralelamente, um funcionário novato, Miguel, observava a cena com desconforto. Recém-contratado e vindo de uma comunidade indígena, sabia o que era ser tratado com desprezo. Ao ver a postura de Roberto e as reações dos colegas, algo lhe dizia que aquele homem não era quem eles pensavam. Minutos depois, a concessionária foi tomada por uma movimentação incomum. Carros pretos da frota corporativa estacionaram em frente ao prédio. Deles desceu o diretor regional, acompanhado de 2 assessores e um cinegrafista, preparando tudo para a apresentação formal do novo CEO. Ramiro, Carlos e Susana correram para a entrada com sorrisos ensaiados, enquanto Miguel permaneceu parado, observando. Foi então que o diretor anunciou em voz alta: "Senhores, é uma honra apresentar a vocês o novo CEO da Holding Santiago Motors, Roberto Santiago." Silêncio. A câmera girou em direção à porta interna da sala de reuniões, de onde Roberto surgiu com postura firme, agora vestindo um blazer que trazia o brasão dourado da empresa. Carlos engoliu seco. Susana ficou sem reação. Ramiro tentou sorrir, mas suava frio. Roberto parou, olhou ao redor e disse apenas: "Agora sim, vamos conversar sobre atendimento ao cliente." O clima na concessionária mudou drasticamente. Os sorrisos se transformaram em expressões de pânico.
Ramiro tentou justificar o mal-entendido, mas o diretor regional o interrompeu com frieza. Carlos e Susana evitaram qualquer contato visual com Roberto, enquanto Miguel, mesmo nervoso, manteve-se firme em sua posição. Roberto não gritou, não humilhou ninguém. Apenas pediu os registros das últimas reclamações de clientes e iniciou uma inspeção silenciosa no atendimento da unidade. Era o começo de uma mudança radical, não apenas na loja, mas na cultura da empresa. Durante os dias que se seguiram, Roberto voltou à concessionária como parte de uma auditoria interna. Em vez de aplicar punições imediatas, decidiu escutar os funcionários. Fez reuniões individuais, observou as dinâmicas internas e incentivou a equipe a refletir sobre os próprios preconceitos. Miguel se destacou por sua honestidade e respeito. Roberto o convidou para integrar um programa de liderança da empresa, abrindo caminho para uma nova geração de profissionais com origens diversas. Carlos e Susana passaram por treinamentos obrigatórios de reeducação corporativa. Ramiro foi realocado para um cargo administrativo sem contato direto com o público. Aos poucos, a unidade deixou de ser apenas um ponto de venda de luxo e passou a ser exemplo de equidade e respeito, uma transformação visível para todos os clientes que entravam pela porta. Com a reputação da concessionária em jogo, Roberto marcou uma conferência aberta ao público e à imprensa local. A ideia era apresentar o novo plano de inclusão e ética da empresa, um evento que causou expectativa e desconforto entre os antigos funcionários. Miguel foi convidado a discursar, representando os colaboradores em formação. Já Carlos e Susana, apreensivos, sabiam que sua conduta poderia vir à tona. Tudo indicava que o momento culminante daquela história se aproximava, com todos os olhares voltados para o palco, onde verdades não ditas seriam finalmente reveladas. No auditório montado na própria concessionária, as cadeiras estavam cheias. Clientes, funcionários de outras unidades e repórteres aguardavam o início da conferência. Quando Roberto subiu ao palco, não levou seguranças nem fez discursos prontos. Olhou para todos e começou contando sua própria história. Desde sua infância, em uma comunidade pobre de Oaxaca, até chegar ao topo da indústria automotiva. Ontem mesmo fui julgado aqui, pela cor da minha pele e pela roupa que vestia. Sua voz permaneceu serena, mas firme. E isso não é só sobre mim. É sobre todos que já foram tratados como se não pertencessem. Carlos e Susana, envergonhados, abaixaram a cabeça. Miguel, emocionado, recebeu uma salva de palmas ao ser mencionado como símbolo da nova era da empresa. Roberto concluiu: respeito não é cortesia, é o mínimo. E aqui, a partir de hoje, será inegociável. A conferência teve repercussão nacional. Vários portais divulgaram a história de superação e coragem do novo CEO da Santiago Motors. A concessionária, antes vista como elitista e excludente, passou a ser exemplo de transformação. Carlos pediu demissão semanas depois. Susana, após reflexões profundas, decidiu voltar a estudar e se engajar em projetos sociais internos. Miguel tornou-se gerente assistente. E Roberto seguiu seu caminho como líder, não apenas de uma empresa, mas de uma mudança silenciosa e necessária. Meses depois, uma jovem estudante entrou na mesma concessionária. Era negra, tímida e procurava seu primeiro carro. Foi recebida por Miguel com um sorriso sincero. Na parede atrás do balcão, uma frase emoldurada dizia: julgue menos, ouça mais. O próximo CEO pode estar diante de você. Se essa história te tocou de alguma forma, reflita. Quantas vezes julgamos alguém apenas pela aparência? Quantas oportunidades perdemos por não enxergar além do que os olhos mostram? Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar do poder da empatia e do respeito. E se você quer mais histórias emocionantes como esta, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe nos comentários o que mais te marcou nessa jornada. Sua voz também inspira transformação.